No encontro de hoje, nós vamos falar das bases do pé-mão e mão a mão em pé. A gente vai desdobrar o que foi falado na última aula, lembrando que é sempre importante fazer o treino de base no chão antes de levantar para fazer o treino em cima. Sim, os treinos de base eles servem como progressão e como exercício de conexão do portô e volante. Então, mesmo que você saiba fazer os movimentos, é ideal que você comece o treino pelas bases e progrida até levantar do chão. Então, como na última aula a gente passou pelas bases no chão, agora a gente vai levantar e vamos fazer os exercícios em cima. Então, antes de começar, a gente gostaria de falar sobre o tempo. O tempo é o movimento que conecta o portô ao volante e que é realizado antes da entrada e da saída do movimento estático ou dinâmico. De maneira prática, o tempo nada mais é que uma respiração do volante e portô juntos, não só para gerar propulsão, mas também a conexão. O tempo que a gente pratica no Circunato ele é dividido em 3 estágios. O primeiro estágio é uma respiração para cima, que serve para conectar o portô e o volante. O segundo estágio é a flexão, onde o portô e o volante vão descer juntos. E o terceiro estágio é a impulsão, que também tem que ser conectada entre os dois. Então vamos ver na prática agora como acontece isso. Agora nós vamos fazer uma subida simples para a segunda altura. Se vocês quiserem saber um pouco melhor dos detalhes da subida, vocês podem assistir a aula de bases de segunda altura, que também faz parte dessa série. Então, a partir da base da segunda altura, o volante vai entregar o primeiro pé para o portô, colocar peso nesse primeiro pé, esperar o portô dar esse tempo em 3 estágios e, na hora de empurrar no terceiro estágio, na hora de empurrar para cima, vai haver uma pequena flutuação que vai gerar o tempo necessário para que o portô pegue o segundo pé do volante. É importante também lembrar que o portô deve reter o movimento, também flexionando os joelhos, evitando qualquer possibilidade de buscar o movimento, dando um passo para frente ou para trás, desestabilizando o volante no pé-mão. Para o volante é muito importante de se manter bem encaixado, então de novo, de manter o centro ativado e os glúteos bem acionados, fazendo aquela força de rotação externa que começa lá no pé e chega até o quadril, porque isso vai fazer a distribuição de peso mais orgânica na mão do portô, jogando o peso um pouco para a borda externa. E o volante também tem que se lembrar de fazer uma forcinha de juntar as pernas, para não abrir demais a base do portô. Então vamos experimentar agora de fazer algumas caminhadas a partir do movimento do volante. Então o volante ele precisa gerar um pequeno desequilíbrio à frente para que o portô comece a se deslocar, lembrando que esse equilíbrio ele tem que ser de corpo inteiro. É como se eu estivesse realmente tombando, Eu vou num desequilíbrio no corpo inteiro, medindo o meu desequilíbrio, é claro, indo aos pouquinhos para que o portô vá acompanhando esse desequilíbrio e caminhando para frente. O portô agora também ele precisa de não ceder ao comando, perdendo a base que a gente já ganhou desse movimento. Então, mantenha firme a base, fique com o centro fixo e fechado e não perca essa estrutura, não se abale aqui, não perca a base que você ganhou. Agora a gente vai experimentar fazer o movimento do mão a mão em cima. Então o volante vai dar as mãos para o portô, vai colocar só um pouquinho de peso no portô para ele estar preparado para receber o peso do volante, mas vai deixar a maior parte do peso nas pernas e vai acompanhar o tempo do portô, Diferente de no chão, lá em cima no mão a mão, a entrada do mão a mão é também na base daquele tempo em 3 estágios. Então o volante vai segurar a mão do portô, esperar a respirada para cima, abaixar junto e saltar e entrar no mão a mão. Lembrando que a entrada para o mão a mão é sempre rápida e precisa, buscando a posição final. E a entrada rápida e precisa na parada de mão da parte do volante, ela é importante justamente por esse movimento, porque quando o portô respira, faz a compressão, empurra o volante para cima, ele vai praticamente esticar o braço. E é nesse ponto que o braço do portô esticou lá em cima que o volante tem que encaixar na postura. Exatamente. Porque aí ele está com o corpo inteiro dele numa linha só, então aí o portô vai descer o volante numa linha reta e vai fazer muito menos força para reter esse final do movimento. Então por isso é importante buscar essa qualidade. Sim, e aí quando você for reter o seu volante, traga ele entrando no encaixe, naquele encaixe que a gente já veio conversando sobre a posição do boxeador. Sim, a gente tem que sempre tentar tirar o máximo esforço do movimento, deixar ele com o mínimo de esforço necessário para ele acontecer bem. Os portores, nesse momento, precisam estar atentos, porque um dos erros mais comuns
é não manter as mãos paralelas. Então, quando trazemos o volante para a nossa guarda, o que acontece geralmente é isso aqui. Então, a gente se comprime todo e gira, rotaciona para fora as mãos. Isso coloca o volante numa posição muito desconfortável. Então, a gente vai tentar colocar os punhos paralelos, trazer o apoio do volante para a parte externa da mão e tentando empurrar sempre a parte interna, tentando fazer com que o volante tenha uma base firme e fixa, para ele conseguir se encaixar e fazer os movimentos. O portão e o volante, eles devem buscar o silêncio no mão a mão, ou seja, eles devem tentar diminuir ao máximo as vibrações, as pequenas movimentações. Para isso, existe primeiro um trabalho do volante, de saber entregar um pouco o peso do portão, de não tentar ficar aéreo no movimento, né? Aterrar o movimento, na verdade, da parte dos dois. Isso, portão também, saber transportar essa força lá para o chão e aterrar o movimento e não fazer excesso de força. E agora vamos provar um pouco, assim como a gente fez no pé-mão, vamos provar um pouco de caminhadas a partir do mão a mão. E, na verdade, no mão a mão vai ser um pouco a mesma lógica, assim, né? O volante, ele vai desequilibrar o corpo, desequilibrar de corpo inteiro, para gerar o início do movimento, e a caminhada do portô vai ser na medida desse desequilíbrio do volante. Então, na parada de mão, primeiro, é muito importante que o volante tenha uma consciência da linha do corpo muito bem construída, para lembrar que esse desequilíbrio vai ter que ser de corpo inteiro e que nesse desequilíbrio de corpo inteiro ele não pode nem desencaixar o quadril, ou seja, os glúteos e o abdômen têm que estar muito acionados e bloqueados, assim como o punho. Ele também não pode perder o punho nesse desequilíbrio. É o punho e a mão que estão conectando os dois, né? Então essa conexão ela tem que estar sempre sólida. A gente pode sempre começar a experimentar esse movimento, desequilibrando bem pouquinho, né, aumentando aos poucos essa intensidade para que a gente faça o movimento com controle. É a mesma coisa para o portô. Nesse momento ele precisa de manter essa guarda, essa solidez. Quando o volante der essa indicação, é ideal que a gente não deixe o movimento reverberar para o punho. Ou seja, a gente compreende que o movimento vai ser feito e esse movimento vai me puxar a andar. Então a gente queria lembrar que o movimento ele termina no momento em que o volante põe os pés no chão. Não é no momento que o volante chega no portô. A gente tem que se lembrar sempre disso, porque é muito importante que o volante sempre desça sem cair, sem ter impacto. Porque se a gente quer ter longevidade no nosso treino, a gente tem que proteger as nossas articulações, o nosso corpo e evitar os impactos, porque a portagem, né, quando a gente erra, o impacto já acontece. Então no acerto, a gente tem que eliminar ao máximo os impactos. Afinal de contas, a portagem é uma relação de confiança entre portô e volante. Então é necessário que a gente cuide do nosso parceiro, assim como a gente precisa ser cuidado também. Então façam os exercícios com bastante calma, repitam quantas vezes vocês acharem necessários. Lembre sempre da progressão, lembre sempre de passar pelo treino de base antes de fazer o treino em cima. E a gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo. Obrigado, gente. Até logo. Até logo.